Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante para explorar uma das perguntas mais profundas e antigas da humanidade. Quem é Deus? Não importa se você é religioso, espiritualista, agnóstico ou ateu, essa questão já deve ter passado pela sua mente. Então, prepare-se, porque vamos mergulhar em diferentes visões, desde a filosofia antiga até a ciência moderna. Já imaginou que a resposta pode não ser o que você espera? Muitos de nós crescemos com uma imagem específica de Deus, talvez um ser supremo nos céus, um juiz com uma longa barba branca. Mas essa é apenas uma representação, popularizada pela arte e pela cultura ocidental. Em outras partes do mundo, a ideia de Deus é completamente diferente. Por exemplo, no hinduísmo não existe um único Deus, mas um conceito chamado Brahman, a realidade suprema, que se manifesta em milhões de deuses e deusas. Já no budismo, a questão central não é a existência de um criador, mas o caminho para a iluminação e o fim do sofrimento. Então, a primeira coisa que precisamos entender é que Deus pode significar coisas muito diferentes para pessoas diferentes. Agora, vamos voltar no tempo. Os filósofos gregos antigos, como Platão e Aristóteles, já debatiam essa ideia há milênios. Para Platão, existia o bem, uma forma perfeita e eterna da qual tudo o mais derivava. Já Aristóteles falava do motor imóvel, uma causa primeira, algo que inicia todo o movimento no universo sem ser movido por nada. Percebe como a ideia não era necessariamente sobre uma figura pessoal, mas sobre um princípio fundamental, uma força organizadora do cosmos. Essa visão influenciou profundamente o pensamento ocidental, incluindo as grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Nessas três religiões, que juntas somam mais da metade da população mundial, Deus é visto como um ser único, onipotente, onisciente e onipresente. Ele é o Criador do universo, um ser pessoal com quem se pode ter um relacionamento. No judaísmo, ele é YHWH, o Deus da aliança com o povo de Israel. No cristianismo, ele é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E no islamismo, ele é Alá, o único Deus, misericordioso e compassivo. Apesar das diferenças em suas doutrinas e práticas, todas compartilham a crença em um Deus único e transcendente. Mas e se a resposta não estiver em textos antigos ou na filosofia, mas dentro de nós mesmos? Muitas tradições espirituais e panteístas propõem que Deus não é uma entidade separada de nós, mas a própria totalidade do universo. O panteísmo, popularizado por filósofos como Spinoza, sugere que Deus é a natureza. Tudo o que existe, as estrelas, as árvores, os animais e nós mesmos, faz parte dessa consciência divina. Nessa visão, procurar por Deus lá fora seria um erro. Ele está em cada átomo e em cada respiração. É uma ideia poderosa, não acha? A de que o sagrado não está num templo distante, mas aqui e agora, em tudo o que nos rodeia. E a ciência, o que ela tem a dizer sobre isso? Bom, a ciência não pode provar nem refutar a existência de Deus. O método científico lida com o que é observável e mensurável. Deus, por definição, é muitas vezes considerado transcendente, ou seja, além do mundo físico. No entanto, a ciência nos oferece uma janela fascinante para a complexidade e a vastidão do universo. Quando olhamos para as leis da física, que parecem tão finamente ajustadas para permitir a existência da vida, alguns cientistas e filósofos veem isso como evidência de um design inteligente, um criador. Outros, por outro lado, argumentam que isso pode ser explicado por teorias como o multiverso, onde existiriam inúmeros universos com leis diferentes, e nós simplesmente habitamos aquele em que as condições são as corretas. Essa discussão nos leva ao famoso Deus das lacunas. Historicamente, a humanidade usava Deus para explicar fenômenos que não compreendia. O trovão,
as doenças, o movimento dos planetas. À medida que a ciência avançava, essas lacunas no nosso conhecimento foram sendo preenchidas. Isso levou alguns a acreditar que, eventualmente, a ciência explicará tudo e a ideia de Deus se tornará obsoleta. Mas para muitos outros, Deus não é uma explicação para as lacunas, mas o fundamento de toda a existência, o autor das próprias leis que a ciência descobre. O cientista que descobre uma nova lei da física não estaria eliminando Deus, mas sim revelando uma parte de sua obra. Vamos pensar um pouco sobre a experiência pessoal. Para milhões de pessoas, a crença em Deus não é uma questão de lógica ou prova científica, mas de fé e experiência direta. É um sentimento de conexão, de propósito, de amor incondicional. Pessoas relatam sentir a presença divina em momentos de oração, meditação ou simplesmente ao observar um pôr do sol espetacular. Essas experiências subjetivas são profundamente reais para quem as vive e formam a base da espiritualidade de muitas pessoas. A psicologia moderna até estuda os efeitos positivos que a fé e a espiritualidade podem ter na saúde mental, no bem-estar e na resiliência diante das adversidades. Então, quem é Deus? A resposta parece ser tão complexa e multifacetada quanto a própria humanidade. Ele pode ser o Criador do universo, a causa primeira de tudo. Pode ser a própria natureza, a teia da vida da qual fazemos parte. Pode ser um princípio abstrato de ordem e harmonia. Pode ser uma presença amorosa que nos guia e conforta. Ou talvez a ideia de Deus seja uma projeção das nossas mais profundas necessidades e esperanças. A necessidade de significado, de propósito, de justiça e de amor. O fascinante é que, no final das contas, talvez a pergunta seja mais importante que a resposta. A busca por Deus nos impulsionou a criar arte, música, filosofia e ciência. Ela nos desafia a sermos pessoas melhores, a praticar a compaixão, a justiça e o amor ao próximo. Independentemente da sua crença pessoal, refletir sobre essa questão nos conecta com o mistério da existência e com a nossa própria humanidade. Afinal, a pergunta "Quem é Deus?" é, em última análise, uma pergunta sobre nós mesmos. Qual o nosso lugar no cosmos? Qual o propósito da nossa vida? Como devemos viver? E essa é uma jornada que cada um de nós precisa fazer. Obrigado por me acompanhar nesta exploração incrível. Espero que tenha aberto sua mente para novas perspectivas. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando grandes questões como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. E eu adoraria saber a sua opinião. Para você, quem é Deus? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa conversa. Um grande abraço e até a próxima.